Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa oitava aula de ética geral e profissional. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu postei lá para vocês, junto ao ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA, um texto. E esse texto, então, que nós vamos começar trabalhando a nossa aula de hoje. O texto diz assim: ética do advogado. É certo que não será possível jamais se fazer um profissional sem que antes se tenha trabalhado na construção de um cidadão. O bom cidadão é cunhado desde o seu berço, é formado na educação que recebe de seus pais e familiares. O bom cidadão será, sem dúvidas, um bom profissional. É aquilo que a gente sempre fala, né, desde o primeiro semestre, que os nossos valores, que são os valores morais que vão dar origem à criação das leis, vêm de berço, né? Vem da nossa família, depois da nossa comunidade, do nosso grupo, e nós vamos adquirindo cada vez mais um senso comum, uma valoração, até que tudo isso vire uma grande valoração de ordem jurídica com responsabilidade na sociedade, né? E o curso de Direito tem por objetivo formar cidadãos. Por isso que as primeiras disciplinas, os primeiros semestres, são bastante doutrinárias, para formar essa cidadania, essa consciência cidadã com ênfase em direitos humanos, promoção da cultura de paz. Um advogado deve ter na sua consciência de formação quando se dispõe ao exercício do direito, que ele é um profissional importante e que sua conduta, dentro e fora da lide forense do conflito, deve ser ressaltada pela sua decência e pelo seu respeito às leis. Já começamos a falar de idoneidade, que foi o tema do fórum de ontem, né? O conteúdo ético profissional não estará jamais presente naquele que não tem uma conduta reta, sóbria, elegante na sua vida em sociedade. O Estatuto da OAB prevê que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Para que o exercício da profissão do advogado seja, em verdade, realizado com segurança diante dos poderosos e maus, o advogado deve conhecer sempre os seus direitos, para que com coragem e força fazê-los valer na defesa dos fracos e dos oprimidos. O advogado, no exercício da sua profissão, deve manter-se independentemente em qualquer circunstância. Não deve ter receio de desagradar a quem quer que seja. Não deve distanciar-se do saber de que entre os que compõem o judiciário não existe hierarquia, devendo, no entanto, haver sempre o respeito recíproco, que consiste em respeitar e exigir respeito. O temor de desagradar ao juiz ou qualquer outra autoridade não deve morar nos sentimentos do advogado, o qual não tem o direito de temer a impopularidade, devendo agir sempre de forma responsável e madura no exercício da sua profissão. É aquilo que a gente sempre disse, não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado dentro de uma sala de audiência. Estão todos no mesmo patamar. Aquele negócio do juiz ficar no alto junto com o promotor, aquilo já foi faz muito tempo. O advogado é responsável por seus atos no exercício da sua profissão e será cobrado nos limites da lei se a sua conduta profissional
restarem prejuízos por ação dolorosa ou culposa. Responderá sempre pela sua conduta, quer nas esferas internas da Ordem dos Advogados do Brasil, quer na reparação de danos no âmbito civil e até mesmo sob o aspecto criminal, se for o caso. Se atuarmos erroneamente em prol do nosso cliente, nós seremos responsabilizados. Desta forma, deve o advogado se acautelar com as causas temerárias, posto que ele será solidariamente responsável com o seu cliente, se da ação se verificar que eles estão coligados com o fim de lesar a parte contrária, esta apuração será processada através de ação própria, quando o advogado se inscreve na Ordem dos Advogados do Brasil, ele assume um compromisso, obrigando-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, com o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa de patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Tudo o que nós falamos ontem, né, na nossa aula, no nosso encontro, está resumido dentro desse texto que está aí à disposição para vocês estarem lendo. Hoje nós vamos falar um pouco das infrações e das sanções disciplinares do advogado. Vamos falar como que se dá um processo disciplinar junto ao Código de Ética, né, da profissão, da nossa profissão, advogado. Nós estaremos do artigo 30 para frente, né, que era a missão de vocês lerem em casa, né, o artigo. As infrações disciplinares. Como nós vimos, cabe ao advogado, então, ele responder pelos interesses da comunidade, do cliente, do profissional, tomar cuidado com a publicidade, não fazer o outdoor lá do escritório com pisca-pisca, neon e glitter e tal, tem que tomar cuidado com essas coisas. E ele pode sofrer sanções ou infrações disciplinares. E o que vai constituir uma infração disciplinar? Vai constituir infração disciplinar exercer uma profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não escritos, proibidos ou impedidos. Ou seja, se você exerce uma profissão que é incompatível com a advocacia, você pode sofrer uma sanção, né, disciplinar, porque você está praticando uma infração, um ato considerado como infração pelo Estatuto da OAB. Depois nós vamos ver as formas de punição, que são 3 formas. Também constitui uma infração disciplinar manter sociedade profissional fora das normas e dos preceitos do Estatuto. Ou seja, vai ser infração disciplinar eu fazer parte de 2 sociedades, por exemplo, como nós exemplificamos ontem, uma numa seccional e outra em outra seccional. Não pode, só posso fazer parte na mesma sociedade. Pode ser várias seccionais, desde que a sociedade seja a mesma. Não posso fazer parte de uma sociedade no Mato Grosso e outra sociedade no Rio de Janeiro diferente. Se for a mesma sociedade que abrange o todo, pode. Também vai ser considerado infração valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Isso acontece. Valer-se de agenciador de causas. Isso acontece muito. Muitos escritórios pegam principalmente alunos de direito para fazerem o bendito do estágio no escritório.
Em troca, recebe participação se levar clientes, se levar causas para o escritório. Isso é uma infração disciplinar proibida pelo Código de Ética da OAB. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Praticar causas em nome próprio é proibido, né? Enquanto exercício da profissão. Usar o meu nome enquanto advogado para angariar fundos para alguma ação. Não posso, só posso em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Alguém chega e fala, assina essa petição aqui, extrajudicial, que é feita no cartório, né, por exemplo, assina ela aqui, que está tudo certo, e você vai lá e assina, sem que você tenha participado, sem que você tenha analisado. Por que vai ser considerado infração? Porque se der algo errado, a culpa é solidária, né? Vai caber a todos nós respondermos. O advogado contra literal disposição da lei. O advogado que agir contra o que diz a lei, ele vai sofrer uma sanção disciplinar. Presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior, que vai ser uma possível exceção. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Eu estou advogando para o meu cliente, e aí eu vou lá na parte contrária e vou tentar fazer um acordo com ela sem que o meu cliente saiba. É proibido. E sem que o advogado da outra parte saiba. É proibido. Os dois advogados, em comum acordo, podem fazer isso. Se os dois advogados estiverem em comum acordo e de acordo com a vontade do cliente. Aí pode. Caso contrário, infração disciplinar. Violar o sigilo sem justa causa. Tudo que acontece é sigiloso. Não devemos sair por aí falando dos processos a que nós estamos postulando. Por quê? Porque nós estamos tratando da vida das pessoas. Isso pode caracterizar crimes de calúnia, difamação e injúria praticado por nós enquanto advogados. Então, nós temos que ter o sigilo de todos os atos e todas as nossas ações enquanto advogados. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. A pessoa vai lá, me contrata, eu vou patrocinar ela, né? Eu vou exercer a advocacia em prol dela, e aí, lá no fundinho, tem aquele sentimento de que eu odeio aquela pessoa. E aí eu pego e falo, vou detonar ela, aproveitar que ela me contratou, e vou detonar ela da justiça. Não pode, né? Se for descoberto, infração disciplinar prevista também no Código de Ética da OAB. Fazer publicar na imprensa desnecessária, habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Não publicar nos meios de comunicação de massa, juiz não sei de que comarca atrasa os processos, fala mal do Poder Judiciário, ou fazer propaganda própria. Esses videozinhos que estão sendo gravados e postados no Facebook. Se o Conselho de Ética for seguir a risca, é proibido. Só que esses videozinhos que os advogados gravam sobre determinados assuntos e postam no Facebook, no Instagram, é um meio de divulgação, de propagação da informação. Está levando informação para a comunidade. Ele só não pode falar o endereço dele, o número da OAB, mas ele pode gravar o videozinho, porque isso vai estar sendo um meio de propagação de informação. Se falar o número da OAB,
Se falar endereço, esses detalhes, proibidíssimo, vai sofrer infração disciplinar. Se ele também deturpar, né, analisar a lei de uma forma errônea, controvertida, pegar a lei e aplicá-la de um modo controverso, ele também será punido pelo Código, porque ele vai tentar ilubridiar a figura do juiz, do promotor, inclusive das partes, né? Fazer em nome do constituinte do cliente, sem autorização escrita, imputação a terceiro de fato definido como crime. Eu sou contratado para atuar na prática de um possível crime e, sem a autorização da pessoa que me contratou, eu jogo a culpa da prática desse crime num terceiro, sem autorização do meu cliente. Também não posso. Tudo que nós formos fazer enquanto advogados, sempre vamos conversar com o nosso cliente. Por isso que o nosso acesso é livre nas cadeias, nos presídios e, inclusive, no centro de reabilitação de menores. Nosso acesso é livre, qualquer horário, independentemente do dia. Não podemos ser proibidos de acessar esses locais, para termos o contato com o nosso cliente e atuarmos de acordo com a nossa formação, mas sempre atendendo os interesses do cliente e sem deturpar a lei, sem tentar ludibriar as outras partes principais do processo, que são, de acordo com a trilogia estrutural do processo, autor, juiz e réu. Receber valores de terceiro relacionado ao objeto da causa. Eu não posso receber nenhum prêmio, nenhum valor, nenhuma bonificação para trazer garantias a alguém ou para promover essa ação. Eu não posso ganhar, por exemplo, uma leitoa, uma galinha, isso acontece muito. Doutor, olha esse brinde aqui para o senhor, é um presentinho para o senhor ajudar a encaixar o fulano aí na história e jogar a culpa nele? Não pode. Nem o juiz pode. Isso acontece muito no centro de mediação de conflitos, das pessoas ficarem tão agradecidas com a resolução do conflito no Sejusc, na mediação, que levam presentes, e o mediador não pode aceitar presentes, assim como o juiz também não pode, né? Se esse advogado incidir em vários erros durante o exercício da sua profissão, reiteradamente, né, ele vai sofrer também uma sanção, uma infração disciplinar. Por exemplo, entrar com uma petição, ingressar com uma ação judicial e errar o nome da ação. Pelo princípio da fungibilidade, o juiz pode aceitar essa ação e ele vai corrigir o nome da ação, se o nome estiver errado. Mas nem sempre, né? Imagina você, enquanto advogado, fazendo isso reiteradamente, constantemente. Vai chegar um momento em que o juiz vai falar onde esse cara estudou, o que esse cara está fazendo. Vai alegar o princípio da fungibilidade até quando que é a possibilidade de corrigir o título, né? O nome da nossa petição inicial. Então, temos que prestar atenção no nome e não inventarmos nomes para as nossas ações, que elas possuem nomes próprios. Vocês devem estar estudando em processo civil, processo penal, né? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos de inscrição da OAB. Forjar que é advogado da OAB. Ou apresentar para as pessoas uma carteirinha, um xerox, por exemplo, da carteirinha da OAB. Ou uma carteirinha falsificada. Isso também acontece com muita frequência. Nós já tivemos caso de aluna que se apresentava como advogada e pegava ações trabalhistas. Ela saiu da faculdade, ela foi
processada pela Ordem dos Advogados do Brasil e não voltou mais para o curso de Direito. Ela não é de Araputuba, mas ela praticava isso. Então, não pode. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Virar um bandidão, né? E aí não pode exercer a advocacia, porque não vai ser mais uma pessoa idônea perante a nossa sociedade. Praticar um crime infamante, qualquer tipo de crime que nós, enquanto advogados, praticarmos, nós sofreremos sanções disciplinares, porque nós temos que ter idoneidade. Quando eu digo qualquer tipo de crime, é qualquer crime, qualquer ato, mesmo que seja cível, tá? Nós vamos sofrer infração disciplinar pelo fato de que nós temos que ter idoneidade moral. Inclui-se como conduta incompatível a prática reiterada de jogos de azar não autorizados pela lei, a incontinência pública escandalosa, embriaguez ou toxicologias habituais. Não podemos fazer uso dos jogos de azar. Não podemos dar bafão por aí, vexame, né? Não podemos andar embriagados. Por isso que lá no primeiro semestre, na primeira semana comigo, é a primeira coisa que eu já falo, né? Toma cuidado com a quinta aula, lá no barzinho, né? Não sei na onde, para ninguém ver vocês bebendo. Não postem fotos assim nas redes sociais de vocês. Por quê? Porque a formação de vocês está sendo criada agora. Essa formação profissional está vindo agora. É a partir de agora que vocês vão já começar a captação de futuros clientes para vocês. Vocês estão demonstrando a idoneidade. Quem vai querer contratar um advogado que passou 5 anos da faculdade lá na quinta aula, né? No barzinho, no cursinho de extensão que a gente fala, né? Ninguém vai contratar, porque não teremos idoneidade. Por mais inteligentes e melhores que possamos ser no exercício da nossa profissão. E sermos viciados em tóxicos, né? Entorpecentes, também vai ser proibido o exercício aí da OAB. As formas de sanção disciplinar que nós podemos ser punidos vão ser a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Então, o Conselho de Ética pode nos punir com essas 4 formas: nos censurando, suspendendo, excluindo ou pagando multa. As sanções devem constar dos escritos após decisão, né, e com publicidade e de todos os detalhes do que aconteceu. A censura, né, que é a primeira forma de sanção disciplinar. A censura, ela vai ser aplicável nos casos dos incisos 1, do inciso 16, do inciso 19 do artigo 34, que vão tratar dessa questão da moralidade, né? Dessa questão do estagiário que quer atuar como advogado e não tem a carteirinha da OAB, porque não pode, ele só pode atuar junto com outro advogado. Ele também vai se relacionar ao exercício da profissão daquelas pessoas que são impedidas por qualquer meio de praticar a advocacia, juízes, promotores, cartorários. Então, para esses casos, serão aplicadas a sanção de censura. Violação do Código de Ética, violação dos preceitos da lei, e a censura ela pode ser convertida numa advertência em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presentes circunstâncias atenuantes. A aplicabilidade da censura pode ser dada pelo presidente da OAB individualmente. Ele vai te chamar lá na seccional,
você vai e ele vai te aplicar uma censura. Se for uma causa fundamentada, essa censura não será parte do seu registro na seccional enquanto advogado. Se não tivermos como fundamentar isso, essa prática errônea nossa, isso vai fazer parte dos registros da OAB. E quanto mais práticas errôneas, mais é a possibilidade de termos a nossa carteirinha da OAB excluída, né? De nós perdermos a carteira da ordem. O Vitor entrou aqui sem o e-mail institucional. A suspensão. Então, nós temos a censura, a suspensão, a segunda. Vai ser aplicada em alguns casos específicos e principalmente nos casos de infração disciplinar. A suspensão ela vai acarretar ao infrator a interdição do exercício da profissão em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização. Uma vez suspensa a OAB, então, pela prática de algum ato que não seja disciplinar, né, previsto pela OAB, ela pode ser suspensa por 30 dias a 1 ano. Nós podemos ficar impossibilitados de exercer a OAB. Eu contei para vocês do caso do aluno que foi preso porque estava pescando lá no período que não pode. Ele ficou 6 meses, ele sofreu uma suspensão, tinha acabado de ser aprovado. Então, ele não pôde pegar a carteirinha. Na primeira vez ele já não pôde pegar, porque ele já sofreu sanção, mesmo tendo sido aprovado e nunca tendo tido pego. Então, ele pagou a anuidade e aí ficou 6 meses suspenso para depois poder advogar. A suspensão vai perdurar até que satisfaça integralmente aquele prejuízo que possa ter causado ao cliente, ou à parte, não precisa ser um prejuízo financeiro, né? Pode ser um prejuízo moral também. E a exclusão? A exclusão, ela vai ser aplicada quando forem 3 vezes casos de suspensão. Quando o advogado receber 3 suspensões, na terceira, ele vai ser excluído da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Conselho Seccional, que vai ser competente para isso. O Conselho Seccional, lembrando que é nas capitais, e as subseções são as micro-regiões, onde nós temos os representantes específicos da OAB. Na aplicação das sanções disciplinares, são considerados para fins de atenuação da pena a falta cometida na defesa de prerrogativa do profissional, a ausência de punição disciplinar anterior, o exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em órgão da OAB e a prestação de relevantes serviços à advocacia à causa pública. Tenho que apresentar atenuantes para que não ocorra a aplicação das sanções. E a sanção de multa, ela é variável entre o mínimo correspondente do valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, 10 vezes, né? É aplicável cumulativamente com a censura ou a suspensão em havendo circunstâncias agravantes. Se for um caso muito esdrúxulo, né, vai ser aplicada a multa junto com a censura e a suspensão. Não é aplicado junto com a exclusão, porque se for excluído, está excluído, né? Não volta mais para os quadros da OAB. Quando nós falamos de tudo isso, o que é importante guardarmos?
quais são as formas de sanção. Formas de sanção, então, censura, suspensão, exclusão e multa. É isso que nós temos que guardar. Se tiver 3 suspensões, será excluído dos quadros da OAB. Uma vez excluído, tem que fazer o exame da ordem de novo e ser aprovado para tentar ver se passa, né, para começar de novo fazer isso. Alguém, quem que está com o microfone desligado, que vocês colocaram aqui no chat, não entendi. Professor, eu ia fazer uma pergunta, mas o professor já respondeu. Eu falei, quando é excluído, nunca mais pode participar da prova da ordem, mas você já respondeu. Obrigado. Pode fazer outra, imagina, pode fazer outra prova da ordem, e aí, se for aprovado, faz parte dos quadros novamente. Começa tudo de novo, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, daquela hora lá do texto ainda, que eu não quis interromper o senhor. Teve um caso que eu vi esses dias para trás, eu não sei se é recente, mas eu acredito que seja, por ser uma audiência pelo Meet. O advogado, ele apresenta ele compartilha a tela, igual o senhor estava compartilhando para a gente, e ele entra numa conversa no WhatsApp para mostrar a prova. Eu não sei se o senhor viu. Aí ele foi mostrar e tal, e a juíza não acatou, falou que não era indício suficiente e tal. E ele esqueceu de parar a transmissão e xingou a juíza no negócio. Hoje, né? O senhor viu isso aí? E no caso, ela, pelo que eu vi, até onde eu vi o vídeo, a audiência, ela, tipo, pediu para ele só pedir desculpa e tal. Mas ele pode correr risco de perder a carteirinha da ordem ou algo do tipo, ou não? Ou só uma suspensão ou alguma coisa do tipo? Eu penso que nenhuma delas. Por quê? Porque a juíza não acatou como prova. Se ela tivesse acatado como prova, poderia sofrer, e tivesse o xingamento, poderia sofrer a sanção. Como ela não acatou anteriormente como prova, não vai incorrer em sanção nenhuma. Mas mesmo ele tendo xingado, tendo a prova lá que ele xingou ela não pode fazer nada? Não, pelo fato de que ela não acatou como prova anteriormente. Ele vai alegar isso. Nós somos advogados, temos que nos defender. Entendi. Nossa, me deu um nervoso assistindo aquele vídeo, eu fiquei numa agonia. Eu vi hoje. Foi 1 minuto de descuido dele, tá? Eu fiquei com dó. Foi 1 minuto de descuido dele. E essa questão de não acatar as provas, né? Nós sabemos que a prova ela tem que ser inserida no processo 48 horas antes, né, de uma audiência, do júri. Não podemos esquecer disso, que a prova serve para os dois lados. E essa questão de não acatar provas do WhatsApp, por exemplo, está sendo muito polêmica hoje, até porque o WhatsApp hoje está sendo utilizado para fazer as citações, as intimações. Se serve para isso, por que não serve como meio de prova, né? Então, ele vai servir como meio de prova, sim, e cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia. Não sei se vocês já receberam alguma citação para uma audiência, alguma coisa, se recebe sempre pelo WhatsApp, até a delegacia está fazendo uso do WhatsApp hoje. Quando for aplicada essas formas de sanção, quem é que vai aplicar isso? Quem vai aplicar isso, quem vai ter esse poder de punir disciplinarmente as pessoas que são inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, vai ser o Conselho Seccional da base, né, territorial, onde a infração foi cometida. Ou seja, Mato Grosso, quem vai aplicar? A OAB, a seccional de Mato Grosso. É ela que vai ter o
poder de punir. É lá que vai ser desenvolvido todo o processo que vai analisar toda essa relação aí, se cabe as sanções disciplinares, de censura, suspensão, exclusão e ou multa, né? Porque talvez pode ser que aplique uma multa. Nesses casos em que a seccional, né, o Conselho de Ética da seccional, ele vai poder punir o advogado, cabe recurso. Tudo cabe recurso, nós sabemos disso. Então, também vai caber recurso de uma censura, de uma suspensão, de uma exclusão, vai ter o recurso específico para isso, junto ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB, que vai ser competente para julgar, então, todos os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por seus relatores. Cada subseção tem o seu presidente, o seu vice-presidente, e são criadas as comissões. Então, tem comissão de ética, tem uma comissão de meio ambiente, tem uma comissão de saúde, tem comissão de tudo que vocês imaginarem, que é formada por grupos de advogados diferentes. Se acontecer uma infração disciplinar, o processo vai ser feito na subseção. Feito todo o processo na subseção, quem vai ter a competência para julgar e punir vai ser a seccional. Então, aí que vai para Cuiabá, né, no nosso caso, que vai para Cuiabá para que tenha o direito de punir estabelecido pelo Estatuto da OAB. O tribunal, quando ele condena, dependendo da prática, essa decisão vai ser irrecorrível. Por que dependendo? Porque anteriormente, lá nós falamos que nós podemos alegar algumas circunstâncias atenuantes. Lá no artigo 40, fala de circunstâncias atenuantes. E no artigo 70, fala que vai ser irrecorrível, mas vai ser irrecorrível se eu não conseguir aplicar as atenuantes. Aonde que eu vou aplicar essas atenuantes? No momento em que a seccional for entrar na apuração desse processo disciplinar, que foi todo desenvolvido, teve todo o seu desenrolar na subseção, que é regional, né? Não podemos esquecer desses detalhezinhos, são pequenos detalhes que fazem a diferença. A jurisdição disciplinar não exclui a comum, e quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Se o ato que o advogado praticou constitui crime, além de uma sanção, né, de uma infração disciplinar, se constituir uma prática criminosa, ele vai responder tanto pelo Conselho Seccional, né, de Ética da OAB, quanto pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal, dependendo do crime que ele praticou. Responde pelos dois. Está previsto no nosso Código de Ética e da OAB. O Código de Ética, ele estabelece critérios de admissibilidade da representação de procedimentos disciplinares. O processo vai tramitar sempre em sigilo, como tudo na advocacia é sigiloso, né? Só tendo acesso às informações as partes, os defensores e a autoridade judiciária competente. No processo disciplinar, eu posso levar um colega advogado para me ajudar a me defender lá perante o conselho da seccional pela prática dessa conduta. E se for na justiça estadual ou federal pela prática de um crime, eu posso fazer a minha própria defesa ou contratar um advogado. Nós sabemos que podemos, mas a regra é que não devemos, porque nós deixamos
nos agir pela emoção. Por isso que quando a causa for no nosso patrocínio, sempre contratar um colega. Nunca atuarmos em causa própria, porque nós nos deixamos agir pela emoção e aí nós acabamos deturpando a lei e praticando algum ato infracional. Seu Joel, o senhor tinha erguido a mão. Essa contraversão aí é no exercício da profissão, ou pode ser, no caso, para tratar na OAB, ou pode ser uma contraversão particular dele lá? Particular também. Uma vez advogado, sempre advogado. Então, nós somos advogado a todo instante. Não é igual o juiz, que o juiz é juiz somente dentro da comarca de Araputanga. E nós, enquanto advogados, não. Nós somos advogados da seccional de Mato Grosso. Somos advogados o tempo inteiro. Por isso que tem que ter a idoneidade moral. Por isso que ela é requisito. Porque a todo instante nós seremos advogados. Uma vez advogado, sempre advogado. Por isso não dá bafão, não ter boletim de ocorrência, todas aquelas coisas lá, porque senão vamos sofrer infrações disciplinares e vamos ser julgados. O processo vai ser feito na subseção regional, da subseção, esse processo vai para a seccional para ser julgado lá. Recursos. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões proferidas pelo Conselho Seccional. Então, fala lá no artigo 70, acho que é no 70, que a decisão condenatória e recorrível deve imediatamente ser comunicada e que não vai caber recurso. Mas cabe um recurso ainda, porque eu vou aplicar as atenuantes. Eu vou tentar fazer uso das atenuantes para eu me livrar dessa sanção disciplinar que o Conselho de Ética, o Comitê de Ética, está me punindo. E aí cabe, então, o recurso para o Conselho Federal. Onde é o Conselho Federal? Em Brasília, né? Vai ser a nossa última instância, como se fosse o STF. Vai ser a nossa última instância para nós impetrarmos um recurso, que é a terminologia correta que nós fazemos uso. Cabe recurso, então, contra a decisão do presidente e do Tribunal de Ética e Disciplina da subseção, que foi para a seccional, e daí eu vou para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como vocês podem ver, nós temos uma mesma hierarquia, assim como na Justiça Estadual, nós temos uma hierarquia dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito importante, enquanto advogados, participarem das comissões. As comissões, elas realizam todos os eventos e são elas que auxiliam de forma indireta o exercício do promotor de justiça, do Ministério Público, junto aos municípios, né, a verificar as questões que precisam ser tomadas providências. Por isso que tem o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Saúde, tem o Conselho de Educação, tem vários conselhos, são vários comitês. E esses comitês, os advogados das subseções se inscrevem para o comitê que tem mais interesse. Em Araputanga, nós temos o de meio ambiente, que é bem ativo, junto à subseção, que é de Mirassol do Oeste, né? Mas juntando toda a subseção, nós temos comissões em todas as áreas. Em Cuiabá, a última comissão que foi criada foi a da saúde e uma da lei de execuções penais, que eles queriam implantar um sistema diferenciado dentro do regime de prisão, dentro das penitenciárias, de não ter mais chaves e aí todo um processo diferenciado. E eles estão tentando aplicar isso até hoje, né? Porque é muito complicado aplicar isso. Querem fazer alguma pergunta?
Não. Quando eu estava lendo o texto, estava sem áudio, foi isso? No começo? Professor, foi só para mim. Eu não sei se foi só para mim ou se foi para Não, tava normal, tava dando para ouvir sim. o pessoal também. Mas como Depois eu vou postar o vídeo, Pamela, aí você dá uma olhadinha lá, tá? Então vocês viram que o texto ele trata de tudo que nós falamos ontem sobre a idoneidade moral, que foi inclusive o objeto do nosso fórum. Tudo que nós fizermos, todas as nossas ações, são sempre enquanto advogado, independentemente se eu estou atuando ou se eu não estou atuando. Se eu estou no exercício da minha profissão ou não, eu sou advogado. Se eu for preso, eu tenho direito a uma sala de estado maior. Se não tem essa sala de estado maior, eu vou ser preso na minha residência, por exemplo. Mesmo que seja a prática de um crime de alto padrão, né, um crime gravíssimo, eu vou ser preso em sala de estado maior e vai ser comunicada o presidente da subseção, que deve acompanhar a prisão. Nenhum ato pode ser feito contra o advogado sem representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós já tivemos caso em Araputanga, em que foram prender o advogado sem representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Não pode ser feito isso. Sempre tem que ter um representante da ordem para casos de prisão. Inclusive, se for uma mera denúncia ou uma acusação na delegacia, um inquérito policial, uma denúncia qualquer, precisa ter um representante da Ordem dos Advogados, que vai ser o presidente ou o vice-presidente da subseção. Se o presidente ou o vice-presidente da subseção não puder, eles vão acionar um dos advogados que componham a subseção para acompanhar o advogado. O advogado nunca estará sozinho, independentemente do crime que ele tenha praticado, tá? Isso é regra, isso está previsto também em todo o regulamento da OAB. Em síntese, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós já estamos, se vocês observarem, por perto do artigo 77, 78, e nós temos o nosso fórum de hoje. O nosso fórum de hoje diz o seguinte: como é instaurado o processo disciplinar segundo a ética do advogado? E aí tem um artigo lá no Estatuto da OAB que vai dizer como que é instaurado o processo disciplinar. Esse processo disciplinar vai seguir, né, um padrãozinho lá, e nós sabemos, aprendemos hoje, que as infrações são censura, suspensão, exclusão e ou multa. 3 suspensões correspondem à exclusão. Só volta a ser advogado se fizer outro exame da ordem e for aprovado. E se fizer em outro estado também pode, tá? Porque uma vez excluído, ele vai ser excluído nacionalmente. Não adianta querer fazer, foi excluído em Mato Grosso, querer fazer a inscrição no Rio de Janeiro. Não pode. Ele tem que prestar outro exame de ordem, porque senão vai ser burlar a lei também, que vai ser uma das fontes de prática infracional junto ao nosso Estatuto da OAB. Em síntese, é isso, nossa temática de hoje. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre as questões do AVA de sábado, que são 18 questões, né? Quero ler as questões com vocês,
para nós irmos analisando juntos as respostas, para já ficar mais fácil, facilitar para vocês, e fazendo os exercícios juntos, nós vamos aprendendo mais o conteúdo. E vou falar um pouquinho de como se dá a formação ética do profissional, e que vai terminar de amarrar com tudo isso que nós estamos tratando. Vocês podem estar achando um pouco teórico demais, mas não é. É muito básico. São regrinhas básicas que nós temos que guardar. E aí essas regrinhas eu procuro pôr nos resumos que eu sempre estou apresentando para vocês, para que torne mais fácil. Porque eu penso que ficar lendo código é obrigação de fazer em casa e não em sala de aula. Em alguns momentos, nós temos que ler o código em sala, mas evitar ao máximo possível. Sempre falar sobre o assunto, falar sobre os possíveis artigos, mas não segui-los à risca, porque esse estudo tem que ser feito sozinho. Não adianta ficar lendo artigo por artigo, porque é maçante e não acrescenta. Entra de um lado, sai do outro, né? Gabi, você tinha erguido a mão. Professor, as atividades de sábado vai poder ser respondidas só no sábado ou amanhã já pode responder? Elas estão abertas desde ontem às 6h30. Aí vai fechar dia 14 às 22 horas. Então já dá para responder. Tá bom. Ontem alguns tiveram problemas com a internet, né? Então não esqueçam de responder o fórum de ontem e o fórum de hoje. O fórum de hoje, quem não respondeu o fórum de ontem, hoje vai responder com mais facilidade, né? Por causa do texto, para explicar o que é a idoneidade moral. Um grande abraço a todos. Dúvidas, entrem em contato. Eu fico ligado no WhatsApp até tarde, esperando vocês responderem todo o fórum, para eu já lançar a presença e tal. Então, entrem em contato com as possíveis dúvidas e amanhã nós vamos fazer os exercícios juntos. Boa noite, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só chamar. Boa noite, professor.